Agora nós vamos falar sobre as manobras de oposição de força. O terceiro ponto onde a gente avalia a motricidade é a força, que é a capacidade de realizar movimento, a capacidade de ir contra uma resistência. Ela pode ser avaliada de duas formas, através das manobras de oposição de força e através das manobras deficitárias, que a gente vai falar também. As manobras de oposição de força geralmente a gente divide em membros superiores e membros inferiores. Então, nessas manobras a gente vai avaliar cada movimento, né? A gente vai avaliar os grupamentos musculares separados que fazem os movimentos dos membros superiores. Eu geralmente posso iniciar os movimentos da cabeça e do pescoço, mas como esses movimentos estão muitas vezes relacionados ao nervo acessório, a gente vai falar um pouco deles no exame do nervo acessório. Então vamos iniciar aqui dos braços, dos membros superiores. A gente vai fazer a mobilização do ombro, que é feita através do deltoide, no movimento de abdução. Eu posso pedir para fazer uma resistência distal e pedir para o paciente levantar os braços contra a minha resistência, ou eu posso pedir para que ele já inicie lá em cima e mantenha, não deixe baixar, não deixe baixar, não deixe baixar, não deixe baixar. É importante na prática que você sempre esteja fazendo feedback verbal, para que o paciente ele se mantenha forçando, para que ele mantenha o estímulo, o esforço. O do deltoide eu vou fazer bilateralmente, então eu vou fazer em ambos os lados. O próximo músculo que eu vou estar testando, o músculo bíceps, que realiza a flexão do cotovelo. Então, eu estabilizo a articulação do bíceps, a articulação do cotovelo, aqui abaixo, realizo a resistência dessa forma ou dessa forma, importante que seja aqui mais distal no punho, dependendo da força do paciente, e peço para ele flexionar o cotovelo, puxo o braço e faço a resistência, força, 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 força. Então lembre sempre de estabilizar a articulação, porque senão ele pode compensar com o ombro. Vai fazer agora? Ele pode fazer uma compensação com o ombro, mesmo que o bíceps esteja fraco. Eu tenho que isolar o movimento. Se eu fiz de um lado, esse aqui eu vou fazer do outro lado. Força, 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 força. E daqui eu já posso testar a extensão do cotovelo, que é feito pelo músculo tríceps. Então, em vez de eu realizar a estabilização a mesma, mas em vez de eu realizar a resistência na face anterior, eu vou fazer resistência na face posterior, dificultando a extensão. Força, 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 empurra, 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 empurra. Do outro lado, estabilizo, face posterior, no antebraço, força, 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 empurra, empurra, empurra. Boa. Estou avaliando a extensão do tríceps, do cotovelo, perdão. Agora a gente vai avaliar os movimentos do punho. No punho, a gente vai avaliar a flexão e a extensão. Então, nesse momento, é ideal que os dedos estejam fechados, para que a gente não faça influência da flexão e da extensão dos dedos nesse movimento. Então, com os dedos fechados, eu estabilizo a articulação do punho e faço uma resistência anterior para avaliar a flexão do punho. Então, peço para você puxar a mão assim, força, 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 força. Isso, do outro lado, estabilizo, resistência, força, 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 força. Agora eu vou para a extensão do punho. Em vez de fazer na face anterior, agora eu vou fazer na face posterior. Estabilizo, coloco a mão dessa forma, nunca coloca nos dedos, tá? O ideal é que seja na mão mesmo. Estabilizo, força, 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 força. Do outro lado, força, 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 força. Muito bem. Já fiz o movimento de flexão e extensão dos punhos. Agora a gente vai fazer o movimento de flexão dos dedos. O movimento de flexão dos dedos, a gente vai fazer dessa forma e o paciente vai imitar esse movimento. Vou pedir para que ele faça assim. Eu vou posicionar os meus dedos dessa forma e vou puxar. O importante é que o movimento não seja rápido, tá bom? Não é para eu puxar rápido, porque senão vai escorregar. Eu faço esse movimento de forma lenta e mantendo a força. Peço para ele segurar. Não deixa eu puxar, não deixa eu puxar, não deixa eu puxar. Do outro lado, não deixa eu puxar, não deixa eu puxar, não deixa eu puxar. Testando a flexão dos dedos. Eu posso testar a extensão dos dedos, estabilizando e pedindo para que ele mantenha também. Levanta, não deixa eu baixar, não deixa eu baixar, mas esse daqui é menos utilizado. Talvez não seja cobrado na sua prova, não deixa eu baixar. A partir daí, a gente vai testar as pinças que são feitas pelos dedos. Então, a gente tem três pinças: a pinça de oposição, a pinça da adução e a pinça de preensão palmar. A primeira pinça, que é a pinça de oposição, eu vou pedir para que o paciente faça esse movimento com os dedos, tá? Dessa forma, então fazendo um círculo, e vou fazer o mesmo e puxar na mesma forma, não coloca a velocidade, você vai fazer uma força cadenciada. O importante é que o paciente não deixe você soltar os dedos dele. Do outro lado,
paciente não deixe soltar os dedos dele e você está testando a força dele contra a sua, tá bom? Então, dessa forma, fazendo a oposição do polegar com o indicador. A próxima pinça, que é a pinça da preensão palmar, é uma pinça que às vezes atrapalha bastante. Então, você, o examinador, vai fazer esse formato com os dedos porque você está testando a força do paciente de conseguir segurar os seus dedos. Então, você vai pedir para que ele aperte o dedo e não deixe soltar. Não deixe soltar, não deixe soltar, não deixe soltar, não deixe soltar. Do outro lado, segura, não deixe soltar, não deixe soltar, não deixe soltar, não deixe soltar. Segunda pinça de preensão palmar. Lembra que é você que faz isso aqui e não o paciente, você que está testando a força dele. A última é a pinça da adução. E eu vou pegar uma folha de papel ou então um pedaço de tecido e vou pedir para que ele faça essa pressão dessa forma. Então faço aqui a pressão e eu vou puxar. A folha tem que rasgar e ele não pode ceder, não pode soltar a folha. Caso eu faça com tecido, você tem que sentir a resistência e o paciente também não pode soltar. Faço do outro lado, força, aperta, 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 aperta. A folha rasgou, então quer dizer que a força do paciente ela está mantida, ele está conseguindo fazer as pinças. Essas musculaturas avaliadas são a avaliação da força dos membros superiores. Existem outras manobras, mas essas são as principais e as que geralmente são cobradas durante as provas e durante o OSCE. Então, aqui a gente fez a avaliação da força dos membros superiores, no próximo vídeo a gente vai fazer a avaliação dos membros inferiores e a gente também terá uma aula teórica falando sobre os miótomos, que é onde cada rede nervosa entra nesses movimentos e onde cada nervo também vai estar entrando nesses movimentos.